Dali, moçada, tudo bem? Meu nome é Jurandir, sou militante do PSOL. Depois de muita gente sugerir para a gente dar uma diversificada na forma da nossa comunicação, nós resolvemos estrear um canal no YouTube. Esse canal vai ter um quadro, um programa, que vai se chamar Rolê do Jurandir, em referência ao jingle da nossa campanha eleitoral de 2018 para deputado estadual, que foi uma composição muito bonita do meu amigo Juliano Guerra. Nesse nosso primeiro rolê, a gente vai bater um papo sobre as conexões entre carnaval e política. Em 2018, a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti levou para a avenida um desfile que causou um enorme impacto nacional. Tinha até o carro alegórico do Vampirão e tudo mais. Agora, em 2019, a Estação Primeira de Mangueira traz um samba que está sendo muito discutido, porque tem uma série de pontos muitíssimo interessantes para a gente fazer um debate. Para falar sobre esse assunto, eu convidei uma galera massa para bater papo. No final, eles ainda prepararam uma surpresinha para nós. Como é que a gente pode falar sobre a história, como a gente já estava falando, né? Não começa agora, não é uma novidade essa conexão política, carnaval, cultura, samba, né? Como é que a gente pode... o que a gente tem para começo de conversa, digamos assim, sobre essa conexão? Eu acho o seguinte, que a música brasileira, de um ponto de vista assim, geral, ela, pensando mais do século XX, assim, né, da transição dos lundus, das polcas, dos machiches, até chegar no samba, que é próximo do samba que a gente conhece hoje, a gente tem muitas coisas relacionadas especificamente à cultura, mas a cultura nunca está desassociada do resto que acontece, do ponto de vista social. E o samba, por si só, a cultura popular, a gente veio com ela segregada por muito, muito tempo. E eu não estou querendo dizer que essa segregação que a gente teve de muito, muito tempo, ela acabou, ela continua. Isso leva a várias reflexões, né, que falam sobre as perseguições, porque o carnaval é um autotransmissor de conhecimento das pessoas. Então, alguns setores da sociedade não aceitam que as pessoas tenham certos conhecimentos, não aceitam que as pessoas saibam verdades escondidas. Então, esse é um dos fatos que eu acredito que tem uma perseguição ao samba, a perseguição ao carnaval. Um outro formato vestido de outra coisa, mas é sempre a mesma coisa. A gente tem os primeiros choros, que esses choros eram chamados de tangos brasileiros. Tem um livro de partituras do Ernesto Nazaré que chama de tangos brasileiros. Era dessa maneira que essa música conseguia chegar em determinados lugares. E a partir daí a gente teve os blocos carnavalescos, o samba começando, teve uma tentativa de sistematização do carnaval a partir do Estado Novo, do Getúlio, e a partir daí a gente foi tentando, se organizar. Isso tudo tem uma história da construção do Brasil do século XX, do início do século XX, nessa virada, e esse samba por si só foi também ficando tão marginalizado ao longo da nossa caminhada. A história do carnaval, a história do que a gente está vivendo hoje, a história da música brasileira, especificamente do século XX, a gente continua com ela mais ou menos do mesmo jeito. É sempre uma tentativa de continuar avançando e avançando, mas essa tentativa é sempre muito tímida, né? Pois é, as escolas de samba, elas são para mim também um espaço essencialmente político, assim, né? E talvez por isso elas também estão constantemente em disputa, né? Então ela é um movimento de massa, sim, né? Ela é popular, sim, mas existe o olho, né, dos grandes senhores também ali, né? E as escolas de samba, historicamente, elas flutuam, né? Ora estão num lado, ora estão no outro lado. Então a gente tem, por exemplo, agora que o Darlan falava da era do Getúlio lá, a gente tem na ditadura aqui, né? Na década de 60, 70, Beija-Flor de Nilópolis, por exemplo, teve vários sambas exaltando a ditadura, né? A gente tem a Imperatriz Leopoldinense, que em 88 tinha lá, Conta Outra, que essa foi boa, acho que era o enredo deles, que falava que Cabral me trouxe uma princesa que fingiu me libertar, né? Então eu tinha uma crítica à Princesa Isabel, que esse ano volta, né, com a Mangueira e tal, mas no outro ano, no ano seguinte, a Imperatriz exalta a princesa com aquele samba que é um dos mais conhecidos, né? A Princesa Isabel, a heroína, né? Então é um espaço, acho que essencialmente político, cultural, mas também por isso em disputa, né? E a gente tem que estar sempre de olho bem aberto, assim, acho que resistindo e ocupando esse espaço cada vez mais, né? E acho que as escolas do Rio conseguem fazer isso de uma maneira interessante para a gente. Acho que isso tem que se espraiar, as escolas aqui de Pelotas também fazem, né? Acho que a gente
gente tem que usar o carnaval como ferramenta também para tomar conta e ocupar os espaços. E a música também não se desassocia da política, porque essa história de cooptar artistas para levar ideias de um determinado cunho sempre aconteceu. Se a gente pegar também ainda nos anos 20 lá, a gente tinha o bonde do São Januário, quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Estávamos tentando impor uma ideia trabalhista ali e utilizando esses artistas para que a gente chegasse dentro dessas ideias, né? E se nós pensarmos na história, né? Era das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Essencialmente, que é onde surge, que é a década de 1920, a gente vai ter ainda um período de perseguição, né? É apenas em 1930 que vai ter, então, com o governo do Getúlio Vargas, essa busca de uma identidade para o país, né? Porque até então nós éramos separados por raças, né? Biológicas, né? E com esse governo do Getúlio Vargas, a gente tem uma valorização da mestiçagem, né? Bom, nós não somos diferentes biologicamente, nós temos culturas diferentes e a mestiçagem é um ponto positivo. E é preciso procurar uma identidade, né, para o país. Então, vem o samba, vem as escolas de samba, mas aí se tira alguns elementos da cultura negra, né? A malandragem, né? Portanto, né? Então esse samba que tu falasse, né? Então tira essa questão do malandro e bota a questão do trabalhismo, né? Então se busca a identidade, e aí com isso vem também uma necessidade de enredos. A ideia inicial do Estado é enredos que abordem a questão nacional, né? E aí algumas escolas vão seguir e outras não, né? Então, tem isso também. Tem uma foto clássica até, que é do Cartola sentado, né? E atrás tem uma viatura de polícia, né? Porque o ensaio da Mangueira, né? Ele tinha sido proibido pela ditadura civil-militar, né? Então, o quanto que o samba, ele é perseguido, ele é uma identidade, né? Que é nacional, mas se tira alguns elementos e se coloca outros e se vigia. E o quanto que as escolas vão se articulando, né? Bom, ora elas vão estar concordando com o Estado e ora vão estar discordando, né? Vão estar trazendo outros personagens, outros elementos, né? Que fazem parte da história do Brasil, mas que são esquecidos, né? Que é o que fala, enfim, esse enredo da Mangueira também, né? Desse ano, e tantos outros, né? Então é sempre esse espaço de disputa, de fazer política, de ser política, né? Pegando um gancho, mais ou menos, do que vocês já falaram, assim, eu gosto muito de algumas literaturas que tratam justamente deste período aí, da década de 20. Agora, mais recentemente, eu estava lendo um livro que mistura ficção e com partes da realidade, que é Desde que o Samba é Samba, do mesmo autor até de Cidade de Deus, assim. E é interessante a gente analisar as estratégias de resistência de quem estava construindo o que viria a ser a primeira escola de samba lá no Rio de Janeiro. E aí, nessas literaturas, retrata muito a opressão que todas as manifestações negras sofriam nesse período, né? Então tinha a capoeira era criminalizada, enfim, fazer samba, tocar samba na rua também era uma forma de criminalização. E a leitura que eu consigo ter deste momento é que o próprio fato de se construir enquanto uma instituição, enquanto uma escola de samba, ela foi uma estratégia de resistência, na verdade, né? Para uma forma de enfrentamento dessa opressão que se sofria nesse período. Obviamente vocês já tocaram muito bem nesses o próprio papel do Estado, enfim, de interesses políticos em si, e querer cooptar, por vezes, de minimizar e tirando significados que eram muito importantes, porque o samba, a própria construção do samba, ele tem muito enraizamento nas religiões de matriz africana. E essas manifestações, as manifestações religiosas de matriz africana, elas sofrem preconceito historicamente na nossa sociedade, e hoje em dia a gente vê também de forma gritante. Mas acho que é muito interessante a gente perceber isso, essas estratégias que foram em séculos passados e que ainda é necessário, né? O próprio termo, né? Escola de samba, academia do samba, né? Demonstrando que são espaços também de saberes, né? Saberes populares, negros, mas são saberes também, né? O quanto que é importante, portanto, né? Esse contraponto, né? E que as escolas de samba, a gente tem no começo lá, com a Deixa Falar, que é a primeira escola de samba do Rio de Janeiro, e que hoje parte dela
a gente pode dizer que é a Estácio de Sá, né? A gente tem uma série de perseguições, como eu estava falando, e até então o protagonismo do carnaval era das elites que desfilavam em cortes elegantes, né? Então a gente tem essa forma de resistência. Eu acredito que sim, eu colocasse também super bem essa parte. Eu acho que muitas vezes a aproximação com o Estado, eu acho que é uma outra forma de resistência, né? Porque às vezes todos nós que temos uma vivência carnavalesca, nós sabemos que o quanto é difícil tu manter, né, a história da tua entidade, fazer um trabalho e fazer dentro da tua história também o saber popular ser reconhecido e valorizado, né? E acho que essa aproximação muitas vezes também é uma estratégia, a gente poder, né, buscar outros caminhos para continuar resistindo de uma outra forma. E esse Samba da Mangueira de 2019? Ele é um samba que a gente já falou disso, né? Assim, no início, ele permite um conjunto de reflexões, ele faz uma série de citações, né, que são importantíssimas. Queria um pouco também que vocês, assim, que a gente desdobrasse um pouco sobre esse enredo, assim, né? Traz uma aproximação de estudos que estão sendo feitos com o carnaval, né? Que eu acho fundamental também, trazer um pouco da academia, né, para dentro da escola de samba e para difundir isso, né? Então eu acho que falar do Samba da Mangueira né, o Samba da Mangueira a gente vai, né, evidentemente a gente vai falar bastante, mas o enredo da Mangueira também é muito forte. Eu acho que as pessoas precisam ler a sinopse, né? Depois precisam ler o livro Abre Alas, que vai estar lá todo o enredo mesmo desenhado ali, mas é preciso ler esse enredo assim, com bastante atenção. Eu acho que ele tem que ser, e está sendo, né? O samba está sendo usado em escolas, inclusive, né? Mas eu acho que o texto da sinopse também a gente precisa absorver ele, se apropriar dele, assim, né? E ele traz elementos muito fortes e traz elementos, e o samba depois tem elementos que não estavam na sinopse, né? Mas ele, o Leandro Vieira, desde do Festival do Samba, disse, não, cara, assim, isso aí, né? Que bom que isso chegou no meu desfile, no meu enredo, através do samba. Então eu acho o samba muito bom, mas acho o enredo também tão bom quanto o samba. O samba é maravilhoso, mas só é possível porque tem um enredo tão grande quanto, né? Tem uma passagem do samba que fala, né? Chegou a hora de ouvir as Marias, Marrins, Marielles, Malês. Olha o quanto que é forte isso, né? A gente está falando de povo preto, a gente está falando de mulheres negras, né? Salgueiro fez isso no ano passado, falando sobre as mulheres do vento do mundo, mas a gente precisa falar mais sobre isso, né? E esse enredo, ele vai questionar, né? Afinal de contas, quem são os nossos heróis, né? Quem são aqueles que estão nas questões de múltipla escolha, né? Então, ele vai estar questionando assim, a gente fala em descobrimento, mas a gente desconsidera quase 12 mil anos de história, de cultura, de luta indígena, né? Então, onde estão esses personagens, né? A gente fala de abolição, mas a gente fala de Princesa Isabel, né? A Redentora, né? A bondosa que assinou a Lei Áurea e esquece da luta de um povo negro desde a escravidão, que está batalhando pela liberdade, né? A gente fala de ditadura civil-militar, mas a gente tem nome de rua com ditador, né? E tem a placa da Marielle quebrada, né? E onde está esse pessoal todo que lutou nos anos de chumbo, né? E aí ele fala da cultura também, a gente fala de Hollywood, mas a gente esquece que aqui a gente tem cangaço, a gente tem saci, a gente tem Bumba Meu Boi, a gente tem reizado. E ele vai estar questionando, né? Bom, mas olha só tudo que nós temos, né? E ao falar sobre Marrins, sobre falar sobre de Malê, a gente está levantando, né, uma série de outros personagens negros que a gente nunca ouviu falar, porque estão esquecidos, mas que lutaram tanto quanto para que hoje nós possamos estar aqui falando de samba enredo, de Mangueira e de carnaval, né? E eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu digo que esse assunto nunca vai se desgastar. Porque se nós formos colocar no papel, né, o tempo da história que foi nos negado essa valorização, eu acho que talvez nós precisamos ainda de outras encarnações para poder, né, falar e buscar essa valorização. Acho que para mim, assim, o que chama a atenção do samba, da letra do samba, é a questão de modificar a nossa história, reconhecer que a necessidade da gente reconhecer que nós temos outros heróis e eles não são somente homens brancos, que historicamente a maioria dos heróis da nossa história, lamentavelmente, são pessoas da elite, na verdade, são, enfim, pessoas opressoras, enfim. Eu acho que a gente tem o Zumbi, Dandara, Luísa Marim, enfim, uma série de figuras populares que deveriam ser exaltadas como verdadeiros heróis nacionais.
Carnaval esse ano é na primeira semana de março. Né? Oficial. Hã? Data oficial. Data oficial, né? Esse desfile vai ser, né, da Sim. Mangueira, que é o momento em que a grande maioria da população vai ficar sabendo sobre disso, né? Que a gente que acompanha um pouco mais, vocês muito mais que eu, né? Já estamos aqui conversando antes, mas a maioria da população vai conhecer isso ali, né? Logo em seguida a gente tem Dia Internacional da Mulher. Esse samba faz uma referência a Marielle Franco e logo em seguida a gente tem 14 de março, que infelizmente completará-se um ano do assassinato da Marielle e do Anderson, um crime ainda não totalmente solucionado, né? Isso tem um simbolismo que é gigante, né? É um momento de reflexão, um momento de mobilização, um momento da gente, óbvio que sofrer com esse momento, mas também da gente de exigir, da gente batalhar, né? Eu queria também um pouco que vocês fizessem uma menção a essa conexão também, né? E quando a gente fala que esses heróis todos precisam estar, e a Marielle também precisa estar, a gente precisa falar sobre isso tudo, a gente cai em outras coisas. A gente cai numa coisa chamada organização e mobilização. A gente precisa cada vez mais se organizar e se mobilizar, e ter espaços como esse. Porque quando a gente está falando em falar sobre os nossos heróis, sobre os verdadeiros heróis que construíram o Brasil até aqui, sobre essa visão de mundo que nós estamos compartilhando, quando a gente está falando isso, outros lugares, outras pessoas estão falando do escola sem partido, de para com mimimi, de doutrinação da esquerda em si, dentro das instituições. Um sujeito que fala que as escolas estão doutrinando o cidadão, a criança e o adolescente à esquerda, ele está numa bolha que ele não faz ideia do que é o sistema de educação do ponto de vista amplo, do dia a dia de uma escola, das necessidades. E quando a gente pensa sobre mulheres negras comparadas, né, com mulheres de outras cores, nós somos as maiores vítimas de violência doméstica, de violência obstétrica, de feminicídio. Nós somos as que menos temos estudo, né? Oportunidade, porque estamos em casa cuidando dos filhos, porque estamos trabalhando. As mulheres que mais estão em subemprego, né? Então, as mães que mais perdem filhos, né? Porque afinal, né, são os jovens negros que estão que mais morrem e que morrem pelo Estado, né? E aí a gente pensa a Marielle, né? Que é uma mulher que é negra, que veio da favela, que conseguiu estudar e que chega num espaço que não se espera que ela chegue, né? E aí quando chega, ela é assassinada e o Estado não consegue resolver isso, né? Então eles nos matam e também não conseguem resolver, dar uma solução, né? Que é uma punição adequada, né? Para quem a matou. Então a gente precisa pensar, né, acho que um pouco sobre isso também, né? O quanto que vale a nossa vida, né? A vida de um negro, a vida de uma mulher negra aqui no Brasil, né? E a gente volta, né? Porque a escravidão deixou, muitos rastros, né? Muitos vestígios. E é bem como a Dani falou, a gente precisa estar sempre lutando, sempre falando, porque é muito difícil, né? E não ter uma solução ainda para o crime demonstra isso, né? O quanto que vale a nossa vida aqui no Brasil, né? E a Marielle, ela foi, na verdade, ela foi contra todas as estatísticas, né? Como tu já bem falaste, uma mulher negra que chegou aonde a maioria das pessoas não apostavam que ela chegaria. E acredito que talvez até essa questão da demora da solução, né? Não apenas do crime da Marielle, do assassinato da Marielle, mas também de todos os crimes que acontecem com a comunidade negra, às vezes me parece que além de ser uma punição, né, ele não se soluciona em função do sistema, porque é para tentar de alguma forma nos enfraquecer, né? Porque à medida que tantas mulheres negras quanto a Marielle, outras pessoas vão contra a estatística, né? E tu chega num patamar onde ninguém aposta, tu chega num ambiente onde muitas pessoas, talvez em algum momento, queiram que tu acredite que ali não é o teu lugar, né? À medida que se acontecer a justiça para o povo negro, a gente sabe que isso incomoda, né? Então, muitas vezes eu vejo, eu percebo, eu fico
imaginando que algumas coisas não são solucionadas, que é uma outra forma de opressão, é uma outra forma de nos querer amedrontar, né? E a Marielle, eu acho que ela deixou um legado muito importante, né? Que eu acho que isso deve também ser, né? ser divulgado, deve ser falado, né? Não somente continuar falando no assassinato. A gente sabe que houve, infelizmente, na semana, né, do Carnaval e no dia 8, nós vamos estar não comemorando, mas tendo uma lembrança que nos machuca, que nos magoa, mas não é só essa lembrança do assassinato que deve ser valorizada. Eu acho que toda a construção da vida da Marielle, toda a luta dela tem que ser colocada, né, para que as pessoas realmente reconheçam, né, e conheçam quem foi a Marielle. A gente não ia juntar esse monte de artista aqui para não rolar um som no final, né? Então eles prepararam uma surpresinha. O meu anel de banda, entrego a quem mereça. Eu vou ficar no meio de luz criando, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Gente, esse foi o nosso primeiro vídeo do Rolê do Jurandir. A gente trabalhou bastante, queria muito agradecer todo mundo que se envolveu na frente e atrás das câmeras para a gente poder fazer esse trabalho sensacional. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, continuem acompanhando.